Pronto, começou a gravação. Olá, queridos alunos, eu sou a professora Milena e hoje tem aula de literatura, sim. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre a Reforma Protestante, vou falar um pouco sobre Lutero, vou falar também sobre Napoleão Bonaparte, a Revolução Francesa e já vou entrar no conteúdo de quinhentismo, tá ok? Vamos um pouco para a telinha aqui agora, que eu quero compartilhar com vocês um slide, né, interativo. Eu vou também passar para vocês aqui rapidinho uma indagação importante. Gente, eu gosto de falar e mostrar a tela do notebook, porque assim fica melhor para vocês irem acompanhando e também é uma forma de chamar a atenção de vocês. Quem foi Lutero? Quem foi Lutero? Alguém pedindo para entrar na aula? Para participar? Ó, graças a lá. Quem foi Lutero, meu povo? Martinho Lutero. Né? Ele foi um monge agostiniano, né? Aqui, ó. Vou passar aqui para vocês irem acompanhando. Foi um monge agostiniano, né, que era fervoroso ali, né, na sua prestação de serviços à Igreja Católica, né? E ele foi casado com uma ex-freira. Lutero começou a perceber algumas atitudes divergentes ali na Igreja Católica, né? Ele começou a analisar aquela situação. Pagamento de indulgências, compra de terras no céu, ações que ele começou a ficar incomodado com aquilo. Por que isso? Né? Ele começou a estudar, né, sobre essas pregações, essas atitudes e ações que a Igreja Católica estava tomando naquela época. Ui, meu Deus. Aí o que foi que aconteceu? Aqui. Na Igreja Católica tinha o que, meu povo? Tinha a cobrança de indulgências, que foi o principal motivo para que Lutero ficasse ali na porta da igreja de Wittenberg, né, suas 95 teses, criticando, de acordo com ele, eram práticas avarentas e pagãs dentro da igreja. Então a Igreja Católica naquela época era o seguinte: você pagava as indulgências, você tinha uma doença, você tinha que comprar algum produto, pagar ou dar algum dinheiro à igreja para você ficar curado. Então eles pregavam que a sua cura é através do capital, né? Outra, se você tinha também a questão de compra de terrenos no céu, garanta o seu lugar no céu, né? Você pega uma escritura e diz que o seu terreno no céu já está garantido. Tinha isso também, e Lutero começou a ficar incomodado com isso, começou a estudar, e aí veio a grande revolta de Lutero, né? Com a elaboração das suas 95 teses, onde ele começou a publicar lá nas igrejas, né, de Wittenberg, né, protestando ali contra a Igreja Católica. Lembrando que naquela época, poucas pessoas batiam de frente com a Igreja Católica, né? Era um respeito absoluto e tinha as regras, né? A Igreja Católica comandava tudo, né? Tudo na sociedade. Né? Então, ao dar início àquela reforma protestante, Lutero ele não imaginava que suas ideias motivariam um rompimento dentro do clero. Né? E tem ali a tradução da Bíblia para o alemão, que possibilitou a leitura e interpretação da Sagrada Escritura por parte do próprio fiel. Ele também fez a interpretação da Bíblia. Né? Mas quem foi Lutero? Quem foi Martinho Lutero? Né? Martinho Lutero ele teve a graduação em filosofia, filósofo, né? O que contribuiu muito aí na questão de estudar as atividades da Igreja Católica na época. Ele cursou direito também, tá? Ele ingressou na Ordem Agostiniana, dedicou-se fielmente às orações, à autoflagelação, às meditações. Foi ordenado padre também, começou a lecionar na Universidade de Wittenberg, né? Casou com uma ex-freira,
Então teve tudo isso aí. Então vamos lá. No início do século XVI, a Igreja Católica ela fica ali empenhada querendo arrecadar fundos para a construção da Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, né? Os recursos também eram altos, né? Então, com o objetivo de atrair participantes e fiéis, muitos bispos começavam a cobrar por serviços da igreja, que eram oferecidos gratuitamente aos fiéis, né? As indulgências, a remissão dos pecados também começou a ser cobrada. Né? Começou a fazer também sacrifícios, né? Para ter uma vida pertinente, pagar uma taxa para você ser perdoada por Deus, né? E tudo isso chamou a atenção de Lutero. Né? Ele começou a perceber a vida de luxo e bonança que o alto clero da Igreja Católica estava tendo naquele momento, enquanto a maioria da população continuava na miséria, né? Aquela desigualdade social que a Igreja Católica estava proporcionando na época, no século XVI. Então, a alma penitente, a confissão dos pecados, ali, a busca pela santidade, não vale mais do que algumas moedas depositadas nos cofres da igreja. Aí você que está aqui assistindo essa aula, fala, professor, você está falando mal da Igreja Católica, da minha religião? Não, não estou falando mal da sua religião, não estou falando mal da Igreja Católica, eu estou relatando um acontecimento com comprovação aí, né? Por isso que eu estou colocando para vocês a identificação do Google, para comprovar que o que eu estou falando para vocês é verdade, né? Quando você estuda história, tem essa identificação e esse relato sobre quem foi Lutero, né? Por que Lutero criou as 95 teses também. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão todos me ouvindo? Só um minuto aqui. Eu vou tentar instalar o aplicativo no celular para ir acompanhando o áudio também, tá? Enquanto carrega. Então, por isso que eu quero compartilhar com vocês o conteúdo do Google, enquanto eu vou explicando a aula, para vocês terem a noção de que realmente é verídico, né? Então, vamos aqui. A questão da reforma protestante. Né? Martinho Lutero, ele congrega ali na igreja de Wittenberg. Ele começa a bater de frente com a Igreja Católica e elabora ali as suas 95 teses. Questiona as práticas mundanas do clero católico, né? A avareza, o paganismo, né? Na visão dele, que existiu dentro da igreja. As teses, elas chamam para uma disputa eclesiástica sobre elas, né? Elas se espalharam pela Alemanha e ganharam adeptos também. Lutero, ele questionava ali a autoridade do Papa para conceder as indulgências, né? No momento em que as teses foram divulgadas, o propósito inicial dele era interpretar de acordo com o interesse de quem as divulgava. Então, se você também concordava com aquelas ideias de Lutero, as 95 teses, você ia passar à frente a mensagem, né? No caso da igreja, logo após Lutero, né, a fixar ali as 95 teses, logo nos primeiros dias, né, o padre agostinano começou a ter um ibope muito elevado, né? O clero começou a se sentir um pouco contraído e constrangido, né? Chegou até a mensagem chegou até o Papa Leão X, né, que designou o professor de teologia para respondê-las em tese acadêmica, para poder debater as 95 teses de Lutero. Só o que aconteceu? Lutero ele foi mais esperto e mais rápido, né? E ele começou a debater e a responder ao teólogo, né? Contrariando as ideias do teólogo. Então teve uma certa controvérsia nas teses do teólogo contratado pelo Papa da época, o Papa Leão X. Devido à criação das 95 teses, Lutero ele foi excomungado da igreja. Esse movimento de Lutero ficou conhecido aí como a Reforma Protestante, porque ia contra os ordenamentos da Igreja Católica. Batia de frente ali com as ideias da Igreja Católica. Então é o que? Uma reforma que ocorre no século XVI,
É uma ruptura da Igreja Católica. A Igreja Católica ela passa a perder fiéis, né, após as 95 teses. É a partir daí que começa a aparecer também o iluminismo, que prevalece e é a favor da razão e da ciência. Né? A reforma ela começa a acontecer ali na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra. Quais são os fatores que contribuíram para a reforma protestante de Lutero? A vida de indulgências pela Igreja, né? A vida de relíquias sagradas, a imoralidade da vida dos padres, bispos e papas também chamou a atenção de Lutero, a liberação da prática da usura proibida pela Igreja Católica e a adoração a imagens. Quais foram os principais reformadores? Né? Na Alemanha tivemos aí Martinho Lutero, na Suíça teve João Calvino e na Inglaterra teve Henrique VIII. Quem foi Lutero? Monge alemão, foi o primeiro reformador a ter sucesso, foi o primeiro que bateu de frente com as ideologias da Igreja Católica. Ele questionou a ação da Igreja, ele fez críticas severas à venda de indulgência, de relíquias sagradas e à simonia, né? Colocou estas e outras críticas nas suas 95 teses. Aqui a imagem dele. Ele foi expulso da igreja após a criação da 95 teses, ele foi excomungado. E depois disso ele fundou a Igreja Luterana Alemã e traduziu a Bíblia para uma língua nacional popular, o alemão. Temos algumas imagens representativas. Tivemos também o calvinismo com João Calvino, né, que com seus ideais ali religiosos na Suíça, né, que também bateu de frente com a Igreja Católica. Tivemos também a Henrique VIII lá na Inglaterra, que rompe com a Igreja Católica, né, separa ali seus ideais da Igreja Católica e passa a participar da Igreja Anglicana, né? E passa a ser o rei da Igreja. Aí vem aqui para mim. Com a reforma protestante, né, a Igreja Católica ela começa a perder o seu poder, né, sobre as pessoas. Ela começa, e como ela perde esse poder, ela começa a perder o que? Fiéis. Com essa perda de fiéis, ela precisa viajar o mundo, conquistar novas terras, catequizar pessoas e expandir o conteúdo da Igreja Católica. Correto? É a partir daí que vem as grandes navegações, as descobertas de terras. É uma forma de expandir a Igreja Católica ao longo do mundo. Certo, Milena? Aí você vem para mim aqui sobre a Revolução Francesa. Eu já vou botar aqui também, ó, para comprovar. Revolução Francesa. Eu já vou falando e vocês vão visualizando o texto e imagem, viu? A Revolução Francesa foi o quê? Foi a invasão de Portugal, né? Por Napoleão Bonaparte. Aí a gente vem o conteúdo quinhentismo. Quando você vem para o quinhentismo, vem o quê? A literatura de informação e a literatura jesuítica. Quando vem aqui na literatura jesuítica, a gente vem sobre o poder da Igreja Católica, os ideais da Igreja Católica. A literatura de informação, ela traz informações sobre as navegações, sobre as terras encontradas, sobre os povos que habitavam nessas terras descobertas. O grande representante aí da literatura da informação é o Pero Vaz de Caminha. Já na literatura jesuítica, tivemos aí o padre José de Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, Pero de Magalhães Gândavo. Mas antes disso, vamos aqui para a Revolução Francesa,
que foi um período aí de intensa agitação, né, política e social na França, que teve um impacto histórico assim no país e em todo o continente europeu. Carregando. Liberdade, igualdade e fraternidade são os ideais aí da Revolução Francesa. Né? Tínhamos ali o primeiro estado, que era o clero, aqui na França. O segundo estado era a nobreza. O terceiro estado era o quê? A população, incluindo a burguesia. O que contribuiu muito para a Revolução Francesa também foi a crise social e econômica. Né? A economia ela era baseada ali praticamente no recurso agrário. Era uma economia agrária, né? Lembrando que já tinha aí o advento da Revolução Industrial também na época. Revolta aristocrática, Assembleia Nacional Constituinte, monarquia constitucional, república e convenção nacional e o governo do diretório. Isso daqui eu não vou passar para vocês. A tomada da Bastilha, né, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que contribuiu muito para a elaboração da Declaração dos Direitos Humanos que temos hoje. Monarquia constitucional, república. Pronto, aí vem para mim aqui que a parte que eu quero é essa aqui. Revolução Francesa e invasão de Portugal aqui. O que foi que teve aqui mesmo? Reforma protestante e quinhentismo. Travou aqui, gente, só um minuto. Quando eu falo da Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte invade ali, né, a Portugal e a família real tem que sair de lá fugida, vindo para o Brasil, praticamente o Brasil ele já foi descoberto. Aqui, ó. Com a reforma protestante, a Igreja Católica ela empreende a chamada Contra-Reforma Católica, e uma das medidas adotadas para combater a ameaça protestante foi a criação da Companhia de Jesus pelo padre Inácio de Loyola. Desse modo, os jesuítas foram enviados ao Brasil para catequizar os indígenas, ou seja, converter os nativos ao catolicismo. Então, como você diz, né, quando você estuda lá em História, a descoberta do Brasil, eles estavam procurando as Índias, na verdade não, eles estavam procurando terras habitadas para poder catequizar as pessoas, né, e a Igreja Católica ganhar mais fiéis. Quando eles chegam no Brasil, eles encontram ali a terra de Veracruz, com índios, com vestimentas totalmente diferentes da deles, com uma linguagem totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente e os hábitos totalmente diferentes também deles, né, da grande família real, né, ali presente nas grandes navegações. Então, isso tudo é relatado na literatura da informação. Né? Já na literatura dos jesuítas, vem ali falando sobre a catequização dos índios. Os índios eles foram catequizados, eles foram escravizados também, né? Tiveram sua mão de obra explorada em si. Tiveram também que aderir a algumas culturas aí dos portugueses.
vimos aqui, quinhentismo no Brasil, né? Tem a chegada dos portugueses em 1500, né? Com as terras encontradas foram relatadas pelos escrivães que acompanhavam os navios. Tem a literatura de informação, que é produzida pelos viajantes no início do século XVI, no período do descobrimento do Brasil e das grandes navegações. Tem os jesuítas, responsáveis por catequizarem os índios, que criam ali uma nova categoria de textos que fazem parte do quinhentismo. A literatura de catequese. Tem também os cronistas, que são Pero Vaz de Caminha, Pero Magalhães Gândavo, Padre Manuel de Nóbrega e Padre José de Anchieta. Algumas características do quinhentismo. Utilização de adjetivos, crônicas, textos descritivos e informativos, conquista material e espiritual em linguagem simples. Manifestações literárias. Temos aí a Carta de Pero Vaz de Caminha, relatando a terra descoberta, Pero Vaz de Caminha, né? Documento em forma de diário, e ele também relatava ali o acervo material e a paisagem e o povo. Ah, professora, mas por que Brasil, se quando os portugueses chegaram aqui, o nome era Terra de Veracruz? Porque na Terra de Veracruz tinha uma planta, uma árvore, uma madeira, que os índios chamavam de pau-brasil. Ele tinha um pigmento muito forte nessa planta. As frutinhas davam um pigmento que dava para pintar os tecidos. Então, tinha uma variedade. Então, eles começaram e contribuíam. Eles mandavam a madeira, mandavam os frutos, tudo, para a Europa, né? Para pintar tecidos, contribuir na parte de vestuário e também na construção civil. Eles mandavam madeira. Então, eles começaram a trocar o nome por causa disso. Em vez de Veracruz, eles colocaram o nome Brasil. Vai se chamar Brasil agora. Aí que vem a colonização dos portugueses. Já começa com a mudança do nome de Terra de Veracruz para Brasil. Vem para a telinha. Opa, é aqui. Alguns índios que habitavam, né, o Brasil na época do descobrimento. Tinham os Potiguaras, Tupinambás, Tabajaras, Tupiniquins, Caetés e Tamoios. E o interessante é que esses índios que habitavam a terra ali de Veracruz, que naquela época era chamada de Terra de Veracruz, eles também, entre eles, tinham culturas diferentes. E algo que era assim, característico deles era a parte do canibalismo. Canibalismo, gente, perdão. Canibalismo. Né? Eles tinham uma guerra entre as tribos e aquele guerreiro que perdia virava comida para a tribo ganhadora. Vou voltar para vocês aqui, ó, para confirmar. Canibalismo, tá vendo? Que também pode ser chamado de antropofagia. Geralmente, quando você estuda história, filosofia, literatura, geralmente eles trocam o nome canibalismo por antropofagia. A primeira dificuldade que eles encontraram ao chegar aqui no Brasil, né, foi o aspecto da comunicação verbal, da linguagem, porque os índios eles falavam tupi-guarani e os portugueses falavam português de Portugal. Então eles tiveram uma dificuldade nesse aspecto da comunicação verbal. Eles também estranharam muito, né, as vestimentas dos índios, porque eles andavam sem roupas. Eles começaram a adorar os objetos e a cultura dos portugueses também, ó. Aí quando vem para a literatura de catequese, que realmente que estamos estudando aqui, que tem relação com a Reforma Protestante, com o Calvinismo, você consegue compreender, né, a expansão da Igreja Católica. Você chega em uma terra do nada, encontra várias tribos, povos habitando essa terra, com uma linguagem verbal totalmente diferenciada e um costume diferenciado, e vê nisso uma forma de expandir a Igreja Católica,
né, de passar adiante os ideais da Igreja Católica. E foi isso que aconteceu, né, com o objetivo principal, que era a catequização dos índios, né? Os jesuítas, eles vieram com esse papel, ou seja, os padres, né, da época. Aqui, ó, teve uma forte expressão religiosa e pedagógica refletindo a Contra-Reforma Católica. Como assim Contra-Reforma Católica? Vinha ali na Alemanha a Reforma Protestante de Lutero, aquele monge, né, que foi formado em filosofia, em direito, que começou a perceber que tinha algo errado em relação às atitudes do clero da Igreja Católica. Ele vai ali, estuda e bate de frente com a Igreja Católica e elabora as 95 teses. Com isso, a Igreja Católica começa a perder fiéis na Europa. O número começa a cair de vez. O que fazer? Porque a Igreja Católica é uma instituição rica, riquíssima, né? O que fazer para não perder toda essa riqueza e continuar ganhando fiéis e mantendo os fiéis dentro da Igreja Católica? Vamos começar as grandes navegações. Vamos conquistar pessoas fiéis fora da Europa. Então, eles começam as grandes navegações descobrindo terras, né? E uma dessas chega o quê? No Brasil. Chega os portugueses no Brasil, que porque também fazem parte ali da reforma, da Contra-Reforma. A Contra-Reforma é uma atitude, uma concepção que a Igreja Católica aderiu para poder derrubar a Reforma Protestante de Lutero. A Reforma Protestante, ela estava presente somente na Europa, não estava presente nos outros continentes, somente no continente europeu. Então a Igreja Católica ela inicia a Contra-Reforma com a forma de manter o seu poder no mundo, com uma igreja maior, né, e a instituição mais exemplar, suprema, né, em si, que interfere em todos os aspectos da sociedade. Então vem aí a Contra-Reforma com esse objetivo. Aqui, ó, a ideia central era obter mais fiéis para a Igreja Católica, uma vez que na Europa vinha sofrendo cada vez mais com a Reforma Protestante. Os jesuítas, eles eram empregados, né, encarregados ali de apresentar aos índios o que os portugueses consideravam como o certo. Temos ali a produção literária com o objetivo de formar os nobres portugueses e ao rei sobre a nova terra. Tem algumas dicas de filmes que eu vou passar para vocês aqui, que dá para compreender um pouco mais sobre o quinhentismo. Tem aqui Alice, né? Alice no Mundo das Maravilhas. Como Alice, ela cai dentro de um buraco, ela tá no seu mundinho ali, na nobreza, com seu vestido nobre, seu costume, né? No meio dos nobres ali, né? Da alta classe social da época. E do nada ela cai dentro de um buraco e ela se vê em um outro mundo, com outros povos, outros costumes e uma outra classe social, algo totalmente diferente do padrão que ela vivia. Então, é uma forma de você associar o quinhentismo e a descoberta do Brasil. O Avatar, o filme Avatar, também é uma forma de você interpretar o quinhentismo. Porque o Avatar, eles estão ali na sua terra habitada e começam a chegar povos de outras terras querendo invadir a terra deles. Né? A mesma coisa, os portugueses chegando ao Brasil, querendo implantar a cultura deles aqui. Dá para fazer uma associação e você entender ainda mais sobre o quinhentismo. Vamos para o outro. Caramuru. Caramuru é um filme de comédia, um filme interativo, que você vai entender aí um pouco sobre como era a situação dos índios naquela época, o comportamento, as vestimentas, né, como os portugueses tratavam os índios também, né, o que gerou, né, esse romance aí de índio com português. Então dá para compreender bastante. Tem a Lagoa Azul. A Lagoa Azul eu acho um filme interessante. Um filme que dá para você assistir independente de idade. Porque é assim, duas crianças vivendo em uma ilha totalmente isolada. Do nada chega um navio com vários povos nobres,
né? E eles veem aquele ambiente que eles tinham ali só deles começando a ser invadido, né? Uma interferência cultural em si, né? Esses nobres começam a querer impor neles os ideais da nobreza de fora, né? Que é totalmente contrário daquilo que eles sempre viveram ali naquela ilha. Então, é a forma de vocês também interpretarem aí o quinhentismo. E aqui são algumas questões que eu não vou estar passando agora. O quinhentismo é isso, gente. Ele retrata aí a descoberta do Brasil, o porquê que descobriram o Brasil. Não foi por acaso, eles não estavam procurando as Índias, eles estavam procurando terras habitadas para poder expandir a Igreja Católica e manter a Contra-Reforma, né, que era um ato aí para poder derrubar a Reforma Protestante de Lutero, né, que estava ocorrendo na Alemanha. E também tinha o Calvinismo, mas a Reforma Protestante ela foi bem radical, porque ela começou a despertar a razão nos fiéis, as pessoas começaram a sair da Igreja Católica, indo para a Igreja de Lutero. E devido a isso vem a Contra-Reforma, que contribuiu para a descoberta do Brasil, né? Portugal ele tinha ali a presença marcante da Igreja Católica, né? E também participou aí das grandes navegações. Foi a partir daí que veio o quinhentismo em si. Sim, mas quando eu falo, você fala da Revolução Francesa. Revolução Francesa é quando Napoleão Bonaparte invade Portugal, ó. Revolução Francesa em Portugal, ó. Napoleão Bonaparte invade Portugal, isso. Vou colocar algumas imagens aqui. Que Napoleão Bonaparte invadiu Portugal. Aqui é um assunto interessante que vocês vão estudar mais com detalhes, assim, né, na disciplina de História. Eu queria ver um trecho, não é aqui? Eu vou compartilhar esse link com vocês aqui. Rapidinho. Compartilhar esse link. Deixa eu ver o outro link aqui. Aqui. O que motivou Napoleão a invadir Portugal? Né, Portugal ele não queria acatar o bloqueio continental ali, imposto pela Alemanha para poder enfraquecer a economia inglesa. Então, Napoleão Bonaparte foi lá, invadiu Portugal e a família real veio para o Brasil por causa disso. Que país queria invadir Portugal? Napoleão ele ordena 3 invasões a Portugal, né, para aplicar o bloqueio continental. Tem a França, que expulsou a família real de Portugal. O Brasil ele passa a ser ali o reino português e suas colônias, né? Com a invasão de Napoleão Bonaparte em Portugal, Dom João vem com sua família real para o Brasil, né? Portugal está sendo invadido por tropas francesas, mas logo eles são expulsos pelos portugueses e britânicos. Isso tudo aqui tem uma relação com a questão da reforma protestante e da contra-reforma também. Por isso que logo quando eles descobrem o Brasil, opa, descobrimos uma terra. Tem povos nessa terra. É uma forma, né, algo atrativo para poder expandir os ideais da Igreja Católica. A reforma protestante não chegou aqui ainda. Então a contra-reforma ela vai chegar primeiro. Vocês entenderam a lógica? Não é querendo encontrar índias, especiarias, não era isso, era expandir os ideais da Igreja Católica, porque na Europa, com a Reforma Protestante de Lutero, as 95 teses, o calvinismo e ainda tinha o iluminismo, que estava pregando a razão e a ciência, a Igreja Católica ela começou a perder muitos fiéis, né? E o poder econômico começou a diminuir. Então, para poder manter o seu poder,
né, de status social, né, de instituição máxima da sociedade, tinha que vir a Contra-Reforma para poder ganhar fiéis, né, e ela não sair do topo. Então, a estratégia era essa, as grandes navegações, e catequizar os povos que habitavam nas terras descobertas. Explorar também a região, né? Professora, Oi. licença. Por que o Brasil não ficou com uma monarquia tipo de rei, rainha, essas coisas? Porque teve a proclamação da República. Você lembra que teve Dom Pedro I, Dom Pedro II, Sim, a independência do Brasil, sim, por causa desse sistema de governo. Porque na Inglaterra é rei e rainha, né? sim, sim. E no Brasil veio prevalecendo, com o sistema veio a democracia em si, com a votação. Aí veio criando esse sistema. Aí veio. Lembra que eu falei da Declaração do Cidadão, que contribuiu para a Declaração dos Direitos Humanos? Aí começou a criar o quê? As constituições do Brasil. A primeira constituição, se eu não me engano, foi em 1846, 1946. Deixa eu pesquisar aqui para vocês rapidinho. Só um minuto, viu, gente? Constituições do Brasil, só para confirmar aqui, ó. Tá vendo? 1824. Não tinha como manter uma monarquia, porque estava mudando o sistema de governo. A primeira Constituição, ela veio em 1824. O Brasil já era império. Aí, em 1891, o Brasil já é o quê? República. Em 34 já vem a Segunda República. Aí vem o Estado Novo, 37 e 46, chegando em 67 vem o quê? O regime militar. E em 88 já vem a Constituição Cidadã, que é a que temos até hoje. Um país que manteve a monarquia, mantém esse governo aí de rei e rainha, é a Inglaterra. Porque se você for analisar os outros países, é tudo presidente, não é isso? O presidencialismo presente ali. A democracia em si. Eu vou botar aqui compartilhar uma coisa para vocês aqui. Ó. Ela perguntou algo interessante. Tem um site que fala sobre isso. Eu vou passar para vocês. Só um minuto. Vou botar aqui, ó. Monarquia Brasil. É possível o Brasil voltar a ser uma monarquia? Eu acho que não, né? Porque... Muito provavelmente que não. Não, olha só o custo, ó. Eu vou compartilhar com vocês isso aqui. Sem falar, né, que quando você está em um sistema de monarquia em si, a desigualdade ela é bem maior, né? Porque quem fica ali no domínio, no governo, é somente a realeza. Não tem aquela democracia, não tem a cidadania, né? O exercício da cidadania. Fica aquela substituição por família, não é isso? Da própria família ali da realeza. Não tem a cidadania que você pode escolher um candidato. Compartilhei o link. E tem outra aqui interessante também que eu vou mandar para vocês. Eu achei interessante o que ela perguntou, que eu vou depois, na próxima aula, que vai ser um conteúdo que vai complementar sobre o quinhentismo também, eu vou passar sobre essa questão da monarquia. O que foi a monarquia no Brasil? Também vou passar para vocês. Aqui, ó, os imperadores também. Logo após a declaração de Dom Pedro I. O Brasil, com a declaração, o Brasil passa a ser o quê? Independente de Portugal, não é isso? Vou compartilhar aqui também.
Compartilhei tudo com vocês aqui, gente. Quem puder, ó, quem estiver assistindo pelo celular, é só clicar no link. Quem estiver assistindo pelo notebook, clica no link, lê o que eu compartilhei para vocês, que é um texto bem mais, né, vasto para vocês lerem e compreenderem tudo que eu falei para vocês aqui hoje, que foi um resumo em si. Eu vou agora mostrar para vocês aqui o conteúdo da próxima aula, segunda-feira. Né? Ah, eu não entendi muito sobre quinhentismo, calma, porque segunda-feira você vai compreender 100%. Segunda-feira tem esse assunto aqui, ó. Deixa eu achar ele, cadê? Barroco, não é. É que eu falo sobre o surgimento da escrita. Era pra estar aqui mesmo. Aula 2. Acho que literatura, contexto histórico. Acho que o material é esse. Só um minuto. Carregando. Aqui, ó. Monarquia. É a forma de governo mais antiga existente atualmente, né? Tem a monarquia constitucional e absolutista. Vou falar na próxima aula também. Rei, rainha, imperador. E aí, na próxima aula não, eu vou falar na aula de quarta-feira, pode ser? Porque aqui a gente já vai pegar também a presença da monarquia no Egito. Até chegar no Brasil, a monarquia constitucional. Aqui, ó. Reino Unido, Bélgica, Noruega, Luxemburgo, Austrália, absolutista. Temos aqui a Vaticano, Catar, Arábia. É mais área da Ásia, né? Monarquia no Brasil aqui, gente. Fala logo. Né? Em 1889, veio aí a República Presidencialista, entre 1822 e 89, né? Que o Brasil ele passa a ser um Brasil de monarquia, sendo governado por 2 imperadores, né? A monarquia brasileira, ela adota a reforma de governo após a independência declarada por Dom Pedro I, à margem do rio Ipiranga, no dia 7 de setembro de 1822. Então, a monarquia ela vem depois da declaração da independência. Tem o primeiro reinado, que é de 1822 a 1831, Dom Pedro I, né, coroado. Tem o período regencial, com 2 imperadores, de 1831 a 1840. E tem o segundo reinado, que é com Dom Pedro II, que adota aí o golpe da maioridade, né? Porque ele era menor de idade e não podia governar o Brasil. Qual era a Constituição presente na monarquia? Era a Constituição de 1824. Né? O imperador ele tinha poderes, planos para governar o país. Esse poder era representado por um quarto poder, que era o poder moderador. E tinha os 3 poderes, que eram o executivo, o legislativo e o judiciário. Sabe por que a monarquia ela não é legal? Porque ela tem o poder disso aqui, ó, o poder hereditário. E como eu já falei, repito novamente, ela não é uma forma de democracia, ela não preza muito pela cidadania, a participação popular. Porque somente a nobreza ela está governando. Né? Só com a proclamação, eu me confundi pensando que foi a independência, mas não foi não. Com a proclamação da República, né? Após Dom Pedro II passar o governo para a Princesa Isabel, é que conseguiu aí derrubar a monarquia no Brasil no dia 15 de novembro de 1889. Com a proclamação da República. Aqui, ó. O país que tem a monarquia inglesa, tá vendo? A família real da Inglaterra. Poder hereditário. Eu vou depois vou dar uma aula depois sobre monarquia, a história da monarquia do mundo e no Brasil. Quais são os países que atualmente têm esse governo e por que esse governo não se manteve no Brasil? O que foi que impediu?
Tem como esse governo voltar novamente, né, para o Brasil, derrubar o presidencialismo aí, a democracia, a cidadania. Então, eu vou estar organizando uma aula sobre esse assunto. Na próxima aula, vamos estudar sobre o contexto histórico da literatura. Eu vou estar passando para vocês sobre a origem da literatura no mundo. Vou falar sobre a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Moderna, a Idade Contemporânea, assunto muito, muito, muito importante. Vou falar sobre a literatura na Mesopotâmia, a literatura dos fenícios, dos sumérios, dos romanos, dos hebreus, egípcios, gregos, persas, chineses. Então, vai contribuir muito para o aprendizado de vocês, o conteúdo da próxima aula, tá? Eu aguardo todos vocês na segunda-feira. Vou até verificar aqui o horário, porque a coordenadora tinha mudado o horário. Só um minuto. Vou clicar aqui em imagens. Quarta-feira, hoje é quarta, né? Estou toda atrapalhada. Segunda-feira temos aula, viu? 18h50 até 19h40. Ok? Eu quero muito, 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 muito que vocês participem, né? Eu vou permitir, a partir da próxima semana, que eu vou estar com o conteúdo pronto, vou permitir a participação via áudio, né? Vídeo não, porque eu tô gravando para colocar no canal. Então, por causa de direitos autorais, essas coisas, é melhor não ter a ligação de vídeo, só de áudio, né? Que assim não aparece a imagem da pessoa, do aluno. Tá certo? Aguardo vocês na próxima aula, então, segunda-feira. Alguma dúvida sobre a próxima aula? Não. Não? Pronto. Eu vou produzir um material sobre a reforma protestante de Lutero, as 95 teses, o calvinismo. Vou falar um pouco sobre iluminismo também na aula de quarta-feira. Sobre monarquia e tudo. Vou juntar tudo de uma vez só e vou compartilhar com vocês. E vou ver a possibilidade de gravar alguns vídeos também, depois passar para vocês, certo? Quem precisar de material complementar sobre quinhentismo, é só entrar em contato comigo no privado do WhatsApp, tá bom? Ok. Então é isso aí, tá vendo a colega participando por áudio? Perfeito. Então a partir da próxima aula eu vou liberar, tá? A participação por áudio, vocês vão poder passar a opinião de vocês, contribuir também, né? Compartilhar o conhecimento de vocês sobre o conteúdo da aula. A gente vai interagir por áudio, porque tem que gravar a aula, coisa e tal. Então, por áudio é melhor, tá? Obrigada mais uma vez pela participação de vocês aqui. Atenção e até segunda-feira. Fui! Boa noite, professor. Boa noite.